Olha para a pessoa que está do seu lado e fala pela fé aqui, ó, como você é lindo, cara, como você é lindo. Fala pela fé ou fala a verdade mesmo, né? Tem alguns que tem que falar pela fé, né, mano? Tem uma galera falando aqui, ó, você é lindo por dentro e tal. Sua beleza, seu caráter é tão lindo, cara. Cara, estou feliz de poder compartilhar a palavra com vocês nessa manhã. E eu estou feliz por compartilhar algo que Deus trouxe bem fresco ao meu coração, algo que veio da parte dele, algo bem, uma palavra rema, sabe, algo de devocional, das minhas conversas com o Espírito Santo, que eu quero compartilhar. E, poxa, eu fiquei tão feliz quando nós reunimos os 3 pastores para fazer uma tempestade de ideias daquilo que estava no nosso coração para a conferência nesse ano. Reunimos no ano passado e começamos a falar e as ideias foram batendo. A gente começou, eu penso que é assim, Deus está falando isso comigo, e a gente jogou essa tempestade de ideia para o pessoal da mídia, e eles, cheios da unção de Deus, eles chegaram e nos apresentaram esse tema, manifesto. E quando eles colocaram esse tema lá, a arte, para mim foi algo muito claro, que era algo de Deus. Eu gosto dessa palavra, Quem gosta dessa palavra? De olhar, eu acho legal, ela traz um impacto, ela mexe com você. Eu gosto de me manifestar, eu sempre gosto de expor aquilo que está no meu coração. Quando eu estou na presença de Deus, eu gosto de me soltar, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de falar, eu gosto de me manifestar. É gostoso, a manifestação é uma expressão nossa, uma expressão visível daquilo que está dentro de nós. Eu queria, antes de continuar a ministração, a palavra, eu queria fazer algo prático com vocês nessa manhã. Uma das maneiras da gente poder amar as pessoas é manifestando o nosso amor por elas com atitudes práticas, né? Tem gente que gosta de um abraço, gosta de um sorriso, de uma palavra de afirmação. E eu queria te dar a oportunidade agora, um minutinho só, para que você fizesse manifestações de amor por alguma pessoa que está aqui nesse salão. Você levantar do seu lugar, eu sei que eu vou perder um minuto da minha palavra aqui, mas você vai sair do seu lugar e vai manifestar o amor que você tem por alguém. Daí já tem uns caras que vão aproveitar, então tome cuidado, cara. Tenha ordem e decência, tá ligado? Mas aproveite, cara, aproveite. Vamos ser, mano, tamo junto. É hora do crush. Do crush. Legal. É bom fazer isso. O manifesto é algo, a palavra manifesto, ela significa expor, revelar algo que está dentro de você, algo inegável, algo que você não consegue controlar. É você colocar para fora uma verdade, uma ideia que está aqui na tua cabeça, e você jogar ela para fora. Um dos significados de manifestos que eu achei muito legal é que é algo evidente, é algo claro, notório, é inegável, eu não posso negar. Se você não está se manifestando, você está escondido, você está no oculto. Quem se manifesta, se expõe. Quem se manifesta, coloca as coisas para fora. Quem se manifesta, traz na sua atitude algo que foi gerado dentro do seu coração. O manifesto começa dentro de nós. E eu quero falar hoje, eu quero trabalhar de uma forma diferente o manifesto, com algo que Deus trouxe ao meu coração, uma perspectiva diferente. Porque logo quando a gente pensa em manifesto, a gente pensa em algo muito prático. A gente pensa numa atitude, numa ação, a gente pensa em gente saindo na rua, gritando, pulando, lutando por uma ideia. Mas eu quero falar para você nessa manhã, que foi aquilo que Deus colocou no meu coração, é que Deus, sobre um manifesto espiritual que precisa acontecer dentro do nosso coração. Eu creio que antes que a gente se manifeste, Deus precisa se manifestar em nós. Nós só seremos o manifesto se Deus antes se manifestar dentro do nosso coração. E o que eu quero falar para vocês nessa manhã é sobre o manifesto de Deus em nós, sobre o manifesto de Deus em mim. Quando Deus se manifesta no mais íntimo do meu coração, aí sim eu tenho poder, aí sim eu tenho consistência para ser um manifesto para os povos, para a escola, para onde quer que eu andar.
se eu sou um crente, se eu sou um cristão, se eu creio em Jesus Cristo, só tem uma forma para me manifestando com aquilo que Deus gerou dentro de mim. Eu creio que nesses dias tem muitos crentes se manifestando, levantando as suas mãos, cantando ao Senhor, falando palavras de elogios a Deus, mas na realidade ainda Deus não se manifestou lá no íntimo do coração deles. Muitos estão se manifestando publicamente, mas não foram tocados intimamente por Deus. Muitos têm gritado, muitos têm pulado, muitos têm esbravejado, mas no íntimo do seu coração ainda o Espírito de Deus não se manifestou. E eu creio que nesses dias o que Deus está fazendo no teu coração é algo que começa de dentro, lá de dentro. Deus está se manifestando no que existe mais íntimo, no seu interior, para que de fato você seja um manifesto de Deus na terra. Você crê nisso? Você crê nisso? Então cria uma expectativa no teu coração. Eu quero que você abra a tua Bíblia em João capítulo 7, versículos 37 a 39. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Jesus fala esses versos na festa das barracas, uma festa comum ao povo judeu, ao povo de Deus. E ele diz essas palavras nesses 3 versículos. Versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Ele estava se referindo sobre você, sobre nós, que receberíamos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não tinha vindo sobre os homens, sobre a terra, mas hoje Ele está, e Ele habita em nós, Ele habita em mim, Ele habita em você. E o texto, versículo 37 fala: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando Deus se manifesta no seu interior, quando o Espírito Santo se manifesta no seu interior, quando você crê nele, quando você se conecta ao Espírito Santo, o que vai acontecer é que o Espírito Santo tem tanta coisa, há um rio de coisas, todas as coisas estão no Espírito Santo. A Bíblia fala que Ele sabe de todas as coisas, que Ele revela tudo do Pai ao nosso coração. Então, quando você se conecta por meio da fé ao Espírito Santo, sabe o que acontece? Ele se conecta ao seu espírito, e do seu interior começam a fluir rios de águas vivas. E você tem o que oferecer às pessoas. Você tem algo que é vivo, que é eficaz, que não é produzido por sua mente simplesmente racional ou caída de homem, mas é produzido pelo Espírito de Deus. Então, quando você é tocado pelo Espírito, você se transforma num rio de Deus ambulante. Eu tenho falado isso para os jovens, ministrado em alguns lugares, que Deus quer fazer de nós fontes ambulantes dele. Porque o que acontece? Se rios vão sair da tua vida, me vem logo Deus me deu uma visão uma vez, até compartilhei com os jovens. Eu via várias fontes, sabe aquelas fontes de praça jorrando? E quando você chega perto de uma fonte, aquelas águas te molham, elas te tocam. E você tem pernas, tem boca, você se desloca. Quando Deus te enche com o Espírito dele, Ele faz de você uma fonte ambulante, que pode estar em vários lugares que eu não posso estar, lugares que a pessoa que está do seu lado não pode estar. E quando as pessoas estão perto de você, elas são tocadas por essas águas, elas são invadidas por essas águas. Algumas pessoas não querem se molhar, não gostam das águas que são dadas por vocês, nem todos vão aceitar o Evangelho, mas muitas pessoas são ministradas pelas águas que saem de você. Mas para isso você primeiro precisa ser cheio do Espírito Santo. Repita assim comigo: o que Deus quer fazer em mim, começa dentro de mim. Fala assim: o que Deus quer fazer através de mim,
começa dentro de mim. Começa dentro de mim. Aleluia. O texto base da nossa conferência está em 2 Timóteo, capítulo 1. Você podia abrir lá, é um texto muito forte. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8. O texto fala no versículo 7, Paulo exortando Timóteo e o povo de Deus por meio desse texto. Paulo fala o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Nesse texto, Paulo está exortando Timóteo a não se envergonhar do Evangelho, a não ter medo de proclamar as verdades de Deus, mas de manifestar o poder de Deus, manifestar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra, independente do que ele estava vivendo. Paulo estava preso, Paulo era perseguido, ele está animando aquele homem a fazer algo que ele mesmo estava fazendo. Só que o versículo 7 é uma chave para nós como crentes, para nós como manifestadores da glória de Deus na terra. Nós só vamos conseguir fazer aquilo que está no versículo 8, se a gente viver aquilo que está no versículo 7, que Paulo diz. Pois, o versículo 7 fala, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Em outras versões fala, pois Deus não tem nos dado. Pois Deus não nos deu, pois Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas Deus nos deu e Deus tem nos dado poder, e a palavra poder aqui é dunamis. Mas Deus tem me dado amor, e a palavra aqui é ágape. E tem me dado equilíbrio, e a palavra aqui é estranha de falar, é sopronismos, que significa chamado à estabilidade de mente, ao autocontrole. Eu quero me prender mais nessa última palavra. A gente tem ouvido muito sobre dunamis, sobre ágape, várias palavras. Mas a palavra sopronismo fala sobre uma estabilidade de mente, um autocontrole. E o que eu quero te falar nessa manhã é que Deus quer se manifestar na tua mente, cara. Deus quer se manifestar nos seus pensamentos. A sua mente é o seu centro de inteligência. Tudo que você produz, ideias, conceitos, começam aqui dentro da sua mente. O significado de mente é uma faculdade de entender, de pensar, reflexiva e afetivamente. É entendimento, é cognição, conhecimento. Trata-se de uma faculdade do cérebro que permite ao ser humano compilar, reunir informações, analisá-la e extrair conclusões. As coisas entram na tua mente. Aqui você pode construir ideias, ideologias, conceitos que podem te aproximar de Deus ou te afastar de Deus. Eu imagino a nossa mente como uma sala de inteligência, sabe? Como nos filmes, lá no CSI, uma série CSI, eu não assisto esse negócio. Quais séries policiais vocês conhecem aí? Qual outra que vocês assistem no Netflix aí? Que vocês gostam? Uma série policial? Fala aí, que tem aquela sala onde os caras se reúnem, tem os casos mais difíceis aí, reúnem os caras mais inteligentes para decidirem aquilo que eles vão fazer, os próximos passos que eles vão fazer, que eles vão tomar, aquelas fotos coladas na parede do bandido ou da situação, eles começam a arquitetar tudo que eles vão fazer para resolver aquela situação. E normalmente os caras que estão dentro dessa sala são caras muito inteligentes. Tipo o cara do Prison Break lá, tá ligado? Como que é o nome dele? O Michael. Meu, ninguém enrola aquele cara, mano. Tipo o MacGyver, para quem é mais velho, tá ligado? Agora tem o MacGyver novo, né, mano? Tipo, quem mais? Cara crânio. Aquela sala estão os caras mais importantes, tipo a sala da justiça, lá dos Super Amigos, tá ligado? Eu assistia em 1987, mano. Quem assistiu Super Amigos aqui, cara? Levanta a mão, você é muito velho igual... Não, tô brincando. Reuni os caras lá na sala da justiça, tá ligado? E eles começam a pensar em tudo que eles vão fazer, os passos que eles vão dar, e dali saem decisões importantíssimas que podem destruir ou podem trazer vitória.
E aqui está a nossa sala da justiça. Meu, e eu começo a imaginar nessa sala da justiça 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você dá autonomia para que eles tomem conta dessa sala, o que será que vai acontecer, cara? A Bíblia fala que Deus, Ele é a própria sabedoria, tá ligado? Que Ele está sobre todas as coisas, Ele é Criador dos céus e da terra, tudo se formou na Sua palavra. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia fala de um Jesus poderoso, que trouxe o impossível, que agiu no sobrenatural. Imagina esses três homens habitando na tua sala da justiça e tendo pleno e livre acesso para tomar todas as decisões. O que será que vai acontecer com a sua vida e através da sua vida, mano? O poder vai ser liberado sobre você. Quando eles estão aqui, eu tenho os melhores pensamentos. Quando eles estão aqui, eu sonho o que eles sonham para mim. Quando eles estão aqui, eu consigo enxergar as coisas que eu não conseguiria enxergar naturalmente falando. Quando eles estão aqui, eu sou forte, corajoso. Eu posso levantar e fazer loucuras. Quando eles estão aqui, os meus pensamentos maus são refutados, são jogados no lixo, são trocados pelos pensamentos deles. Eu lembro na minha adolescência, quando eu estava no canto da igreja, eu sempre conto isso, na igreja lá na Itapecurus, cara, tinha 500 membros lá na igreja Pastor Samuel, cheguei quando tinha 9 anos na igreja. Eu lembro que eu estava lá num cantinho da igreja, eu tinha 12, 13 anos, eu era adolescente. E eu estava orando com Deus, eu estava falando com Deus, e eu sempre tive uma autoestima muito baixa na minha adolescência. Eu me sentia inferior às outras pessoas. Assim. Eu me comparava muito. Eu olhava para o outro e falava, por que eu não sou aquilo ali? Por que eu não tenho aquilo ali? E eu estava ali falando com Deus, reclamando da vida, muitos pensamentos ruins passando pela minha cabeça, sabe? De que eu não iria conseguir, de que eu não eram coisas tão maduras, porque eu era apenas um adolescente, mas eram coisas que podiam me levar para um outro caminho naquele momento. Eu não tenho amigo, ninguém gosta de mim. Cara, sabe, Deus fez algo tão sobrenatural naquela noite, que me marcou para o resto da minha vida, e eu conto isso e vou contar por muitas vezes. Talvez alguns jovens aqui vão ter que escutar várias vezes esse testemunho. Um cara veio, que eu nem lembro quem que é, atravessou a igreja, ele bateu nas minhas costas, cara, e falou assim, eu preciso falar algo de Deus para você. Deus pediu para que eu viesse aqui falar para você, que Ele está colocando uma espada nas tuas mãos, e que você vai ser um rei nessa geração. Que você vai ser levantado nessa geração como o rei Davi, você vai proclamar a palavra de Deus. Você vai pregar o Evangelho, você vai ser um cara influente. Eu confesso que eu ouvi aquilo, por dentro eu queria dar risada, porque eu era apenas um adolescente fraco, mirrado, magricelo, não tinha nenhuma... Continuo, né? E não tinha nenhuma perspectiva, mas naquele momento, Deus, o Espírito Santo, Jesus estavam comunicando os pensamentos que eles têm ao meu respeito, que eles tinham ao meu respeito. Amém? É isso que Ele faz, Ele troca os teus pensamentos. E eu quero que você vá lá para Isaías, capítulo 55, versículos 7 e 9. Eu sempre gosto de mudar a frase de René Descartes. René Descartes fala, penso, logo existo. Eu gosto de falar, penso em Deus, penso com Deus e logo existo. Esse para mim é o verdadeiro significado de viver. Isaías capítulo 55, versículos 7 a 9. Versículo 7, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que Ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor.
Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O profeta Isaías estava falando essa palavra para o povo de Deus que estava na Babilônia. Tinha um povo de Deus na Babilônia. E ele não estava falando essa palavra para os caras da Babilônia que não conheciam Deus, que estavam longe do Senhor. Ele estava falando para o povo de Deus. E se ele estava falando isso para o povo de Deus, é porque aquele povo que estava lá estava sendo regido por maus pensamentos, estava sendo governado por pensamentos que não eram de Deus. Porque aquele povo que estava lá na Babilônia estava sendo guiado por caminhos que não eram os caminhos que Deus tinha para aquele povo. Então ele começa a animar esse povo, a exortar esse povo sobre quais eram os pensamentos de Deus, sobre o que Deus tinha para aquele povo. A palavra do profeta de Deus não era para o povo da Babilônia, mas era para o povo de Deus, que estava sendo governado pela mente da Babilônia. Agora, hoje nós estamos na Babilônia, na grande Babilônia. O livro de Apocalipse fala sobre isso, a grande Babilônia. Essa é a grande Babilônia que nós estamos, os povos, as nações. A gente sabe que esse mundo é governado pelo diabo, esse sistema. Ele é o príncipe desse mundo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. A sua mente, os seus pensamentos têm sido governados por quem? Quais os pensamentos que estão dentro da tua mente? Quem tem guiado os teus pensamentos? Será que a gente tem sido guiado pelos pensamentos do governo deste mundo, do príncipe desse mundo? Será que a gente tem sido guiado pelo pensamento do dinheiro, do poder, da influência, da profissão, de mulheres? O que tem governado a nossa mente nesses dias? O que tem passado pelos nossos pensamentos? Quais são as misturas que nós temos colocado dentro da nossa mente? A sua mente nas mãos de Deus, de Jesus, pode produzir um estrago nesse mundo, nessa Babilônia. Mas a sua mente, sendo dominada pelos pensamentos dessa grande Babilônia, pode causar destruição na tua vida, mano. E Jesus, Deus, está te chamando. Versículo 7 fala, volte-se para o Senhor. Volte-se para o seu Deus. Esse não é o seu Deus. Povo de Israel, esse não é o seu Deus. Esse pensamento que esse povo tem não é o pensamento que eu tenho para vocês. Esse sistema que eles estão vivendo não é o sistema que eu tenho para vocês. Os pensamentos que eu tenho para vocês são mais altos, são mais poderosos. É nesses pensamentos que eu quero que vocês se apoiem, que vocês se agarrem. Cara, eu fui, agora no ano passado, no final do ano passado, eu fui lá em São Paulo, eu tive uma experiência muito marcante na Cracolândia lá. E quando eu comecei a pensar, a conversar com o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, o que é ter a mente de Cristo? O que é pensar esses pensamentos altos? O que é poder desfrutar disso? Como que eu posso ter a mente de Cristo? E aí Deus me fez lembrar desses caras lá da Cracolândia. Eu conheci vários missionários, eu fui numa missão lá na Cracolândia que chama Missão Sena. Acho que passamos lá 2 ou 3 dias, não vou me lembrar agora. Foram dias muito intensos, a gente foi bem rápido, para voltar rápido. E eu conheci homens naquele lugar que têm a mente de Cristo. Homens que têm vivido a mente de Cristo. Antes de contar o testemunho de alguns caras lá, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Quando eu li esse texto, olhando para a vida desses caras, esses missionários na Cracolândia, eu pude entender o que é ter o que é ter a mente de Cristo, o que é viver sobre os preceitos e os valores da mente de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Versículo 5 diz, seja a atitude, e a palavra atitude aqui no grego é pronel, que é o mesmo significado de
de mente, dirigir a mente, ter o mesmo pensamento, concordar, pensar. Seja o seu pensamento, seja o pensamento de vocês, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não se apegou, se esvaziou, serviu e obedeceu. Não se apegou, se esvaziou, serviu e obedeceu. A mente de Cristo caminhava desse jeito. Quando eu cheguei naquela missão, na Cracolândia, eu conheci um cara. Eu fiquei chocado com a história dele. Ele é um missionário que está lá 3, 4 anos, se chama Paulinho. E eu fui conduzido por outro missionário lá que chama Arthur, que é um missionário que a gente apoia como igreja, que a gente vinha, abençoa a vida dele, cobra a vida dele, é um amigo hoje nosso, que está lá há mais de 3 anos, 4, vai fazer 5 anos que o Arthur está lá esse ano. A Missão Sena está há 20 anos lá, mais eu acho, no coração da Cracolândia. Quando você fala Casa Amarela na Cracolândia, todo mundo sabe que é onde é a Missão Sena, onde tem o trabalho com os dependentes químicos. E esse missionário Paulinho, eu conheci ele e a esposa, e a história dele é a seguinte: ele alugou uma casa na frente da Cracolândia, um apartamento, e ele literalmente morava na frente da Cracolândia. Durante 2 anos, esse cara descia com a mulher dele, colocava uma luva cirúrgica na sua mão, e ele curava, tocava nos curativos daqueles caras que brigavam, davam garrafada na cara um do outro. Quando a polícia vinha e espancava aquele povo, tirando eles lá da boca do lixo, ele vinha com a esposa dele, colocava esses caras na calçada, limpava o sangue, a sujeira. Sabe, a situação daquele lugar é tão suja, gente. Eu conheci uma senhora lá, que o apelido dela é Princesa, que ela é uma senhora bem idosa já, no meio do lixo, das fezes de gente, de ser humano mesmo, lá de homens que fazem cocô lá perto dela. E o Arthur falou que toda terça-feira eles dão banho nessas pessoas da Cracolândia, lá na Missão Sena, para quem quer. E ele já estava tentando convencer ela há mais de 1 mês a tomar banho. Mas ela não queria ir. E aí ele me explicou por que ela não queria tomar banho. Porque se ela fosse tomar banho, ela seria estuprada. Quando ela toma banho, os caras estupram ela. Ela está limpa, ela está cheirosa, e ela é estuprada. Então ela prefere se encher com fezes, com lixo, ficar suja, imunda, cheia de feridas nas costas, para que ela não seja estuprada. Então é melhor eu ficar um lixo, porque daí eu não sou estuprada. E esse cara com a esposa dele, durante 2 anos, descia naquele lugar, tocava nessas pessoas. Alguns com HIV, outros com doenças transmissíveis. Esse cara nunca usou droga, ele nunca bebeu. Ele foi chamado por Deus. E quando eu pensei inteiramente de Cristo, a primeira pessoa que eu lembrei foi desse cara. Não se apegou à sua reputação, ao que ele poderia ter, ao que diriam dele. Se esvaziou, cara, de tudo que ele tinha. Ele abandonou tudo que ele tinha, serviu e obedeceu. Hoje eles estão em outro projeto, porque eles tiveram um filho e por sabedoria não dava para ficar naquele ambiente, mas ele está numa casa onde ele cuida dos caras que saem da Cracolândia, tem uma recuperação. Ele está lá amando os caras, ensinando os caras a passar roupa, a limpar a casa, porque esses caras moram 12 anos na boca do lixo. Eles não sabem mais o que é viver, eles não sabem mais o que é conversar, viver em família, eles não sabem o que é estar no convívio social. São 12 anos se drogando. Eu andei por aquelas ruas e eu me senti tão pequeno, cara, tão incapaz. São 800 pessoas se drogando ao mesmo tempo na sua frente. E um grito começou a emergir dentro de mim, tão forte. E eu pude entender um pouco mais esse texto, cara. Jesus tem te chamado até a mente dele, cara, a não se apegar, a se esvaziar, a servir e a obedecer.
Você só vai conseguir fazer isso com a ajuda do Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo na tua vida. Eu quero falar outra coisa. Deus quer se manifestar no teu coração, cara. Na sua mente, no seu coração. Fala assim comigo, mente e coração. Aqui está seu centro de inteligência, mas aqui está o seu centro das emoções. Todas as suas emoções passam por aqui. Alegria, tristeza, amor, ódio, esperança, desesperança, amargura, gratidão, felicidade, desânimo, coragem, covardia. Eu fiz um estudo breve e eu identifiquei que existem mais de 350 tipos de sentimentos que são classificados. Mais de 350 tipos de sentimentos que você tem que lidar que você tem que trabalhar dentro de você. Os seus sentimentos, cara, podem te construir, mas também podem te destruir. Os seus sentimentos podem te construir, mas também podem te destruir do dia para a noite. Por isso que Deus quer o teu coração, cara. Porque Ele sabe que é nesse lugar que é o centro das tuas emoções. Ele quer que as suas emoções sejam governadas por Ele. Ele quer que o seu coração esteja nas mãos dEle. Porque Ele sabe que o teu coração sem Ele é uma bomba relógio, que está prestes a explodir a qualquer momento. Ele sabe que o homem sem Ele, sem o equilíbrio dele, é uma montanha russa, louca, e que está indo em direção ao abismo. Sabe, muitos homens da Bíblia foram destruídos, porque não souberam lidar com as suas emoções. Não souberam trabalhar com as suas emoções. Não souberam, no momento certo, que precisavam tomar uma decisão, eles deixaram com que suas emoções afetassem as suas decisões. Não deixaram que o Espírito Santo, que a graça de Deus o ajudasse. Adão e Eva queriam poder. Deus tinha falado, não é para tocar ali. Mas eles foram provocados pela serpente. E no momento crucial, onde eles precisavam tomar a decisão certa, onde eles precisavam dizer não, eles deixaram que a ganância, o desejo pelo poder, sentimentos tomassem conta do seu coração e decidiram errado. Sansão deixou que a paixão por Dalila o cegasse. Sabe, tantos jovens têm sido cegados porque têm deixado com que paixões ficam loucamente apaixonados por pessoas, por mulheres, por homens, e se esquecem de todo o resto, se esquecem de princípios, se esquecem de ouvir o que o Senhor tem para dizer a respeito daquilo, se esquecem de ouvir a voz de Deus. E no momento que você precisa tomar uma das decisões mais importantes da sua vida, você toma essa decisão baseado em emoções. O importante é que emoções eu vivi. É isso que é importante. Isso é uma mentira, mano. O importante é que eu vivi a vontade de Deus, cara. E viver a vontade de Deus nem sempre é viver aquilo que a minha emoção está pedindo. Quase que nunca. Saul deixou que a incredulidade, a apatia, o medo, a covardia, era ele que tinha que ter enfrentado Golias, cara. Era ele que tinha que ter se levantado como rei. Falando, eu sou o rei, eu vou à frente, Deus está comigo. Eu vou encarar esse Golias aí, quem ele pensa que é? Era ele que tinha que ter dito, Golias, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Era ele que tinha que ter feito isso, cara. Ele era o rei. Mas ele deixou que o medo, a incredulidade, a apatia, a covardia tomasse seu coração. Deixou com que emoções se levantassem no seu coração. E que essas emoções fossem mais importantes do que a presença de Deus. E com isso eu não estou falando que, cara, eu ouvi algo do pastor Hernandes Dias Lopes que foi muito forte para mim, que ele falou assim, será que homens cheios do Espírito Santo podem sofrer depressão? E ele respondeu sim. Estava pregando e falou isso. Sim, homens cheios do Espírito Santo podem sofrer depressão. Daí disse que uma mulher levantou lá e foi questionar, que é isso, pastor? Isso é uma mentira, eu cheio do Espírito Santo, posso fazer
qualquer coisa. Ele falou, como homens cheios do Espírito Santo têm miopia? Como homens cheios do Espírito Santo sofrem de câncer, se são cheios do Espírito Santo? Como homens cheios do Espírito Santo têm diabetes? Então, tem algumas doenças emocionais, sim, que você precisa de ajuda, precisa de acompanhamento médico. Eu não estou aqui dizendo, embora creia que Deus é soberano acima de todas essas coisas, mas nós temos ajuda, temos psicólogos, homens de Deus que podem te ajudar em fatores emocionais, te ajudar a lutar e a vencer nessa área. Eu creio sim que Deus é maior, Ele é soberano, mas em alguns casos a gente precisa de ajuda, tá? Tem aqui profissionais, como tem médicos para cuidar de diabetes, como tem médicos para cuidar de câncer. Não podemos também nos cegar ou ficar fechados. Judas deixou que a ganância tomasse seu coração. Por 30 moedas de prata, traz Jesus, no momento decisivo, deixa que suas emoções gananciosas, desejo de poder, de dinheiro, tomassem o seu coração. Ananias e Safira, com orgulho, deixam que o orgulho tome conta das suas emoções. Quantas vezes nós somos orgulhosos? Quantas vezes deixamos que o nosso coração se encha de orgulho? E nos esquecemos de nos submeter esses sentimentos a Deus. Em dias normais, esses homens tiveram que tomar decisões, no entanto, deixaram que suas emoções os controlassem. Emoções podem nos fazer cair e nos matar. Mas alguns homens e mulheres resolveram buscar a Deus de todo o coração e o encontraram. Alguns homens e mulheres de Deus decidiram submeter os seus sentimentos, as suas emoções ao Espírito Santo de Deus. Eu quero que você imagine Abraão levando seu filho Isaque para ser morto, para ser sacrificado. Eu quero que você pense na tua cabeça, nem todos têm filho aqui, mas pense no teu irmão, pense no teu pai, na tua mãe, você levando eles para um lugar para você sacrificar eles. Será que Abraão foi pulando de alegria, dançando? Jeová é o meu cavaleiro. Não. Será que ele foi celebrando, cara? Eu comecei a pensar, imaginar o que estava passando no coração desse cara. Frustração, revolta. Tudo passou na cabeça dele. Ou só passa esses sentimentos no meu coração quando Deus pede algo que eu não me sinto confortável em fazer, cara. Sentimentos não passam dentro do meu coração quando eu recebo uma notícia ruim. Agora a diferença entre um homem maduro de Deus, aquilo que o Douglas falou ontem, uma chave, e um que ainda está bebendo leitinho, é que ele sabe o lugar a quem ele deve correr, o lugar que ele deve apoiar os seus sentimentos, o lugar que ele deve depositar suas revoltas. Abraão caminhou, levou o seu filho até aquele lugar, e sabe qual foi o resultado disso? Está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 11 a 14, toda essa história está nesse capítulo. Gênesis 22, capítulo 11 a 14, diz assim: mas o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu seus olhos e viu um carneiro preso pelos chifres, num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Versículo 14, Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá, e até hoje se diz no monte do Senhor se proverá. A aprovação gera provisão para você, mano. Quando os seus sentimentos são provados, quando as suas emoções são colocadas em xeque, e você se apoia em Deus, se apoia na palavra dEle, você vai receber a provisão de Deus sobre a tua vida, e Deus vai te levar para um estágio maior. Sabe, Abraão, quando ele vive esse momento na vida dele, ele não era mais Abrão, pai exaltado, ele era Abraão, o pai de multidões. Ele já estava num estágio superior, ele já estava num patamar elevado, e por isso ele consegue passar por isso, eu creio também. Isso é uma interpretação minha, eu creio. As costas dele já estavam mais largas. Davi, cara,
pecou contra Deus. E com certeza ele sofreu sentimentos terríveis. Se você ler Salmos capítulo 51, você vai ver os sentimentos de Davi naquele lugar. Ele mata um homem, Urias, ele comete adultério. Ele é confrontado pelo profeta Natã. O filho dele, com Batseba, fica doente, 7 dias, Davi trancado no quarto, orando. Agora você imagina os sentimentos que passaram no coração desse cara. Tristeza, depressão, e você vai poder ver isso. Capítulo 51 de Salmos, Davi rasgando o coração dele. Mas ele não abandonou a sua fé. Olha o que ele fala em Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ele encontra em Deus, ele quebra o seu coração diante de Deus. Sabe, gente, nem sempre a gente vai receber notícias boas, nem sempre nós vamos viver momentos fáceis da nossa vida. Tem muita gente vivendo acho que o Evangelho, viver o Evangelho é amor e paz, alegria. O Evangelho é viver em paz e amor. Mas o que eu quero te falar é que o Evangelho não é isso, cara. Fala assim comigo, para você, para ficar gravado na tua mente. O Evangelho é você viver em paz e amor, mesmo em meio à dor e sofrimento, tendo a convicção de que Cristo é maior e o seu propósito eterno. O Evangelho é você viver em paz e amor, mesmo em meio à dor e sofrimento, tendo a convicção de que Cristo é maior e o seu propósito é eterno. É isso, cara. Glória a Deus. Queria que os músicos subissem aqui, por favor. Queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Cara, a dor na vida desses homens de Deus, 2 que eu citei, Abraão, Davi, não pôde paralisar eles. O que eu quero te falar nessa manhã é que a dor não pode te paralisar, cara. A dor não pode tirar o movimento da tua vida, mano. A dor e o sofrimento não podem fazer com que você pare de produzir, meu. Mas a dor e o sofrimento precisam ser um combustível na tua vida, meu. Você tem que tirar força daquilo. Paulo disse que quando sou fraco é que sou forte. Você não pode parar no lugar porque você está sofrendo, porque você recebeu uma notícia ruim. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os teus, caras. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 18 diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Eu queria terminar a mensagem fazendo uma dinâmica com vocês aqui. Quando eu preparava a palavra, Deus trazia essa dinâmica na minha cabeça, eu falei, mas pai, por que eu não quero fazer esse trem, não? Não, mas vamos fazer, vai ser bom. E eu vou conversando com ele, daí eu começo a lembrar porque também me formei em educação física, aprendi várias dinâmicas, coisas e tal, daí eu falo, poxa, daí Deus fala, vou usar um pouco disso também. Você falou que isso não tem nada a ver com ser pastor, eu acho que não tem nada a ver mesmo. Mas às vezes serve para alguma presta, para alguma coisa, né, mano? Cara, e quando Deus trazia isso que eu vou fazer com vocês aqui, eu fui tão ministrado. Espero que vocês entendam aquilo que eu quero colocar para vocês nessa manhã. Se ela vai me ajudar aqui. Sabe,
a gente, como crente, muitas vezes a gente divide a nossa mente, nosso coração em departamentos, sabe? A gente começa a departamentalizar a nossa vida. E eu vou tentar explicar. Vou colocar alguns departamentos aqui na frente. E você vai imaginar que essa parte desse palco aqui é seu coração e sua mente. E a gente faz mais ou menos dessa forma. A gente cria os departamentos, tá ligado? Jesus, tem um pano vermelho lá, você pode trazer, tá? Jesus, família, meu auxiliar está devagar, cara, ele está me atrasando. Vamos, Estela. Alguém quer ajudar lá ele? Vai lá, bom, ajuda ele lá. Traz na... Já foi, Rock. Aí, já apareceu mais gente. Vamos pensar no sexo aqui como sexualidade. Aqui a palavra é muito grande, eu resolvi colocar sexo mesmo. Igreja, trabalho, lazer, porque ninguém é de ferro, né, mano? Amigos. E como a gente é espiritual, tal, a gente é gospel, né? Jesus precisa ter um pano vermelho, tá ligado? Todo teatro de Jesus tem um pano vermelho, tá ligado? Você joga um pano vermelho lá que resolve. Ou põe um bagulho branco lá, uma veste e resolveu, pronto. Jesus aí, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus, Jesus está aqui, na minha mente, que massa, velho. Legal demais. E a gente cria departamentos. Chegou mais alguém? E ali está meu auxiliar. E aqui está a mesa que eu vou tirar, que a minha esposa pediu. Você tira aí, cara. E a gente, cara, vive mais ou menos assim. Tem momentos que a gente está em Jesus e a gente faz de novo uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar. Daí você vai, você enrola em Jesus, você mergulha, você chora em Jesus, você faz tudo aqui, some, Jesus, ninguém te vê, ó, você vira um... Jesus está aqui, ó, cheio de você. Só que daí, cara, você vive por departamentos. Daí você vai para a igreja, você vai para o trabalho, e quando você está no trabalho, Jesus não está mais aqui. Ele está lá. Aqui você não consegue pensar Jesus. As pessoas que estão do seu lado, a tua mente não consegue trabalhar com a mente de Cristo. O teu coração já não consegue trabalhar com o coração de Jesus. Aqui quem está é o coração do Wagner, a mente dele. Então eu preciso bater esse teclado, eu preciso reclamar do meu patrão, eu preciso fazer uma piadinha, ouvir algo obsceno e dar risada, ou ficar quieto, ou me mentir. Eu não consigo enxergar as pessoas como Jesus enxergava. Porque eu estou num departamento do trabalho, que eu preciso trabalhar, pastor, dá um tempo, tá ligado? Eu preciso fazer as coisas corretas aqui, não é hora de falar sobre Jesus, não é hora de viver Jesus. Aí eu vou para o lazer, eu pego meu PlayStation, eu pego o meu LOL. Qual que é o jogo lá que vocês jogam? LOL é da minha... Não, né? Como que é? Tem um jogo que tem esse nome aí? Não, né? Eu confundi. Qual que você está jogando, André? O André é viciado no bagulho, velho. Ele passa a noite inteira jogando. Como que é o nome? É LOL? LOL aí, tá vendo? Não estou tão perdido assim. É que tem uma boneca da minha filha que chama LOL também, tá ligado? Esse negócio tá estranho, esse jogo aí, mano. Você fica lá e você joga, você xinga, você vibra. E aqui, Jesus não está aqui, cara. Aí você sai com seus amigos, bate papo, faz o rolê, é muito massa ter amigos, não é não, cara? Sair com eles, comer um lanche, trocar uma ideia. Mas Jesus não está aqui, cara. Porque esse é o departamento dos seus amigos na sua mente e no seu coração. Quando você está com ele, as suas emoções, por mais, de repente você tem um relance, você dá uma olhadinha para o lado, vê o pano vermelho, lembra que Jesus está ali e tal, mas ele não está aqui. Aí, às vezes você dá uma escorregadinha e você é gospel, você é crente, tá ligado? Você fala um versículo, você, vamos lá, não fala isso aí, você vive um pouco daquilo que Jesus tem para você, mas Jesus não está aqui, cara. Então, as brincadeiras que eu faço, os lugares que eu ando, são guiados e norteados pelo meu relacionamento com os meus amigos. Aí eu passo por todos os departamentos, eu passo pelo sexo, cara.
pela minha sexualidade. Jesus não está aqui. Mas, cara, como eu sou crente, eu sou esperto, eu aprendo a viver a igreja, a viver a religiosidade, eu começo a criar formas de ter Jesus e ter os meus departamentos. Às vezes, o meu corpo, parte dele está em Jesus. Eu estou sentindo Jesus, os arrepios, mas a minha cabeça está no sexo. Embora Jesus esteja comigo, eu esteja tocando nele, e sinto os arrepios, me lembre de alguns versículos, de fato a minha mente está no sexo, cara. E quando eu divido a glória de Jesus com outras coisas, quando eu sou morno, isso me corrompe, cara. Isso me afasta de Deus. E o sexo começa a tocar a minha mente, o meu coração. E eu perco aquilo que Jesus tem para mim. E eu começo a tentar viver Jesus com outras coisas. E eu tento me esticar, porque eu não consigo viver só Jesus na minha vida. Eu começo a fazer malabarismos para que eu consiga viver Jesus e as outras coisas. Mas o que Jesus quer e deseja, que Ele quer ser o centro de todas as coisas, cara. Ele não quer ser dividido. Sabe qual que é o problema desse lugar aqui, cara? É que Jesus está no mesmo nível de todas as outras coisas. Ele não é o centro, Ele não está acima de todas as outras coisas. Ele tem te chamado para que Ele seja o centro, Ele seja o teu tudo, para que Ele esteja acima de tudo e de todos. Mas aqui Ele não passa a ser mais do que mais uma atividade na sua vida. E quando Jesus não é o mais importante para você, quando você tem uma crise, quando você tropeça, você se apoia em coisas tão importantes quanto Jesus. Porque Ele não é tão importante para você. Cara, não é que essas coisas não são ruins, cara. São muito boas. É ótimo ter uma família. É ótimo fazer sexo no casamento. É ótimo estar numa igreja, cara. Mas até a igreja, sem Jesus, ela é corrompida. Porque muitas igrejas têm se dividido. Porque muitas igrejas, pastores têm caído. Porque muitas pessoas têm saído de igreja. Por que tem acontecido isso? Porque muitas igrejas não têm Jesus como cabeça. Colocam homens acima de Jesus. O lazer é muito bom, cara. Você tem que se divertir. Você é jovem, amigos. Mas sabe o que Jesus quer que você faça? Ele quer que você empilhe todas essas coisas. Todas essas coisas. E que Ele esteja acima de todas essas coisas. E quando Ele estiver acima de todas essas coisas, quando as pessoas olharem para você, o que elas vão ver é o sangue de Jesus. Todas essas coisas vão estar submissas ao sangue de Jesus. Tudo que entra na sua vida passa pelo filtro que se chama Jesus Cristo. Tudo que passa pela sua mente e seu coração se passa pelo filtro que se chama Jesus Cristo. Tudo que acontece na sua vida é filtrado pelo sangue do Cordeiro. Aí o sacrifício dele vale a pena. O sangue dele faz sentido. Eu deixo de viver religiosamente. Eu entendo a importância do sacrifício. E tudo que eu vou decidir na minha vida passa pelo sangue e pela mente de Cristo. E dessa forma, me ajuda aí, mano. Jesus te faz viver os pensamentos deles que são mais altos que os teus. Desse lugar você consegue enxergar as coisas de um lugar que ninguém consegue. Parece loucura para os homens, parece babaquice, mas aqui eu consigo ter os pensamentos e enxergar as coisas com os olhos de Jesus Cristo. Tudo passa pelo sangue, tudo está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. É isso que Deus tem para você, cara. Agora eu quero fazer um apelo, cara. Se você tem vivido a tua vida por departamento, se Ele não tem tomado conta da tua mente, do teu coração, e você quer viver, tendo Jesus como Senhor da tua mente e do teu coração,
Se você quer que tudo passe pelo filtro chamado Jesus Cristo, então eu vou decidir quem vai ser minha namorada, passa pelo filtro. Eu vou decidir onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer no meu trabalho, passa pelo filtro, cara. Se você não tem tido um filtro, que é Cristo, que é Jesus, o sangue dele na tua vida, você tem vivido, Jesus é mais uma opção no teu coração, na tua mente, ele é mais uma opção na tua prateleira, ele não é a única opção. Se nada mais importa, senão somente Jesus. Se tem alguma coisa que te importa mais que Jesus, você está dividido no teu coração com outras coisas. Eu queria orar por você, porque Jesus quer ser o centro da tua vida, cara. As pessoas, quando ele for o centro da tua vida, as pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus. Vão ver o sangue. Vão ver o sangue de Jesus, cara. Eu quero contar um último testemunho para vocês, porque Deus tem me levado a andar pelas ruas. Eu falo para os jovens, já falei várias vezes isso, eu ando de bicicleta e eu acabo me conectando com muitas pessoas. Tenho 2 testemunhos para contar para você, sobre o que é andar com a mente de Cristo, o que é viver todo momento e saber que Jesus está te controlando, te dominando, que você está à mercê dele. A gente tem feito evangelismos nas noites, cara. Eu tenho conhecido tanta gente. Eu tenho chegado em casa 1h30, 2h da manhã. Eu tenho que tomar outro banho, porque eu chego cheio de cigarro, cheiro de cigarro, maconha. Eu não estou falando isso para me mostrar para vocês. Eu nem gosto de ficar falando muito sobre isso. Não estou falando que você deve fazer isso. A gente faz isso porque Deus tem pedido para nós. Deus tem colocado isso no meu coração. Eu não faço isso para me mostrar. Eu falo para os meninos, não fica postando muito vídeo, não fica colocando coisa não. Vamos fazer a coisa aqui. E eu conheci um cara lá na noite. Era a última, a gente estava indo embora, era 1h30 da manhã. E esse cara me abraçou, ele estava bebaço, cara. Ele estava bêbado já, bem próximo de perder o controle já da cabeça dele. E eu abracei ele, falei, cara, que bom te encontrar aqui, meu. Comecei a conversar coisas com ele que não tinha nada a ver com as 4 leis espirituais, ou falar, Jesus te ama, eu quero que você receba Jesus. Não, eu comecei a ouvir sobre a vida dele. Eu sei que eu acabei conversando muitas coisas e falei que era pastor. Ele falou, meu, que legal, você está aqui, você é louco, rapaz, o que você está fazendo aqui? Mas você é pastor, falou assim, bêbado, né? Você é pastor, hein? Veio aqui. E eu dei um abraço naquele cara e falei, meu, bom te encontrar, bom te conhecer, você é muito importante, cara. Você é um cara feliz, você tem uma alegria em você. Você está meio alegre agora, bêbado, mas você é um cara diferente. Olha o que aconteceu, passaram 2 semanas, recebo uma mensagem no Face. Uma menina falou, pastor, você estava num lugar, numa balada aí? Eu falei, ixi, caramba, o que será isso? Falaram que te viram numa rua, numa balada, era de madrugada, tal. Um pastor barbudo, tal. Eu falei, eu estava. Porque você encontrou um primo meu. E ele está completamente tocado por Deus. Eu falei, por quê? Ele falou que, ele recebeu um abraço tão forte, ele sentiu algo de Deus tão forte naquela noite, e que ele estava desviado, que ele quer voltar para os caminhos de Deus. Ele estava se separando da esposa dele, falou que quer ir para a igreja, quer se reconciliar, ele quer voltar. Um abraço. Uma noite eu estava lá na rua, eu cheguei naquele lugar, e falei, cara, para quem que eu vou falar de Jesus hoje? Eu estava sem vontade de falar de Deus, eu queria ficar só olhando os meninos aqui e tal. O Espírito Santo começou a me incomodar e falou, você vai naquele cara lá do Malabares, que está lá, tem uns caras que ficam no Malabares, né? E eu vi um cara, era um uruguaio, o nome dele é Danilo. Comecei a falar, ele falando enrolado, e eu falei, cara, o que você está fazendo na rua? Ele falou, estou aqui, eu quero viajar o mundo. Mas como viajar o mundo? Não, eu ganho dinheiro aqui, vou para Bolívia, já fui para Argentina. Mas, você não... Não, eu larguei tudo no Uruguai, eu era padeiro lá, larguei tudo e estou vivendo a vida. E eu estou feliz assim, pastor. Eu falei, bacana. Você está com fome, Danilo? Não, estou morrendo de fome. Pagamos um lanche para ele. Conversamos com ele, ficamos lá meia hora com ele, ministramos, falei com ele, Danilo, comecei a saber da vida dele. E daí no final eu falei, cara, eu posso orar por você? Porque ele dorme na frente de um lanche ali na Higienópolis, com um colchão, no frio. Eu orei por ele, falei que Deus te abençoe, que Deus toque a sua vida. E eu fui embora, nunca mais encontrei o Danilo. Eu passava de bicicleta do lado onde ele dormia, eu queria muito encontrar o Danilo, saber como que ele está. E essa semana, estava passando de bicicleta na JK, quem que eu encontro? Danilo. Ele, ô parça! Os uruguaios falam, parceiro, ô parça! Fala, Danilo, como que você está, meu? Que alegria te encontrar. Ele falou, pastor, tem que te contar um testemunho, mano.
Você orou por mim, e no outro dia eu ganhei R$200 no semáforo, cara, fui abençoado por Deus. Já fui para Bolívia, não sei o que, eu estou viajando. Eu falei, cara, Deus quer te abençoar, Danilo. Daí você olha para mim e fala, pastor, mas esse testemunho não é poderoso. Ele não se converteu, ele não está na igreja. Cara, ele está aprendendo sobre o que é ser abençoado por Deus. Eu falei, Danilo, quem fez isso com você é Deus, cara. Lembre-se de que Deus está cuidando de você. Eu falei, para onde você vai? Ele falou, estou querendo ir para Bolívia, pastor. Eu falei, eu vou orar por você aqui hoje, cara. Ele falou, falta R$4, pastor, para eu comprar uma barraca de R$110. Eu falei, eu vou tocar a tua vida aqui, cara, eu vou te amar agora. Porque Deus te ama, cara. Ele está te abençoando, Ele te abençoou com R$200, cara. Mas Ele tem pensamentos mais altos para você, cara. Ele balança a cabeça, isso aí. Eu convidei ele para vir no Geração Livre, não apareceu aí. Mas os olhos de Deus são sobre o Danilo. Ele aprendeu um pouco mais sobre Jesus. Eu não precisei falar muito, não precisei falar de doutrina. O que eu quero te falar é que Jesus quer te ensinar a andar pelas ruas, pelo teu trabalho, na tua casa, na tua família, em todos os lugares que você tiver da tua vida, com a mente dele. A ter sensibilidade de olhar para pessoas com a mente dele, olhar para o seu pai, para a sua mãe com a mente dele, com o coração dele. Quanto mais você tiver da santidade dele, mais você vai se conectar a pessoas. A santidade de Jesus não afastou ele das pessoas, não canonizou ele, ninguém fez uma estátua. A santidade de Jesus levou ele até os imundos, até os sujos, até os rejeitados. Se você quer ter a mente de Cristo e quer que todos os departamentos da tua vida passem por ele, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, rapidinho, enquanto a gente canta essa canção.